Você pode orar comigo nesse momento, por vidas, pelos missionários. Nós estamos em um culto muito importante. Um culto onde nós trazemos a nossa memória. Vidas que estão lá fora e precisam ser resgatadas. Trazemos à memória a nossa responsabilidade do que nós precisamos e podemos fazer. Trazemos à memória o que Jesus fez na cruz, por isso nós estamos aqui. Trazendo à memória homens e mulheres que estão lá fora, trabalhando, que estão sendo luzeiros em países que nós nem imaginamos que estão e passando coisas que nem imaginamos também. Mas nós estamos aqui reunidos neste domingo, no culto de missões, e podemos agora ser uma voz em oração, em clamor, em ações de graças, e agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui orando, estarmos aqui juntos no mesmo espírito, no mesmo pensamento, na mesma confissão de fé. Comece a orar, ore até que as coisas de fora não entrem ou não impeçam ou não venham a trazer distrações para aquilo que você precisa fazer agora. Então ore, feche seus olhos e se desconecte das coisas que agora pode te distrair e vá onde precisa a sua voz chegar, onde vidas precisam ser alcançadas. Comece a orar, fale, vá agora em ruas, vá em UTIs, vá em lugares escondidos, em países que a palavra ainda não chegou. Vá no Afeganistão agora, pelo Espírito. Vá em presídios, vá em prostíbulos, vá em comunidades, vá em bairros nobres, vá em repartições, vá em lugares agora. Ore. Existem vidas nesse momento, eu creio, que serão livres por causa da oração do justo, porque ela pode muito em seus efeitos. Nós estávamos declarando: sou teu, Senhor. Sou teu, Senhor, sou teu. Pai, nós te adoramos. Pai, este culto é seu. Nós nos reunimos para o louvor da sua glória, Pai. Pai, nós te amamos e nós estamos aqui como filhos intercedendo pelos nossos irmãos que estão em lugares tão distantes e alguns estão tão perto aqui nestes bairros. E nós oramos nessa hora, Pai amado. Oramos, Senhor, por resgate, salvação, libertação. Nós oramos, Pai, com toda a nossa força, entendimento e espírito, declaramos vida, salvação. Oh, Pai, você nos comprou. Você nos resgatou. Estamos aqui para louvar o seu nome e sermos aquilo que você nos chamou para ser, Pai. Abba, eis-nos aqui. Senhor, arde em nós, levarmos esta semente e sermos luz, sal, resgate. Sabemos que há um clamor no dia de hoje e escorrerá, não somente no Brasil, nas nações, no mundo. Abba, nós nos colocamos na brecha, intercedendo por vidas nessa hora. Somos teus, Senhor. Nascemos para o louvor da sua glória. Não a nós, não a nós, mas é o seu nome da glória, adorado, desejado, magnífico, santo, justo, maravilhoso, exaltado, trino Deus. Abba, somos porque você nos fez, temos porque você nos deu. E nada, Pai, vai impedir aquilo que vamos fazer, aquilo que fomos inspirados para fazer. Que esta noite, Senhor, seja um despertar, que essa noite seja um avivar, que corações estejam prontos e abertos para receber a semente,
a palavra que dá frutos, frutos tão bons, frutos eternos. Que este culto, Senhor, seja o culto de testemunhos, onde muitos irão dizer: aquele dia eu ouvi a voz, e hoje, olha aqui os filhos que o Senhor me deu. Eu creio, amado, eu creio. Não olharão mais para si, não terão a vida como preciosa, mas verão a Ti e serão mais e mais apaixonados para viver o chamado. Obrigada, Pai. Obrigada. 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 Aleluia. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga com ousadia: você não está em qualquer culto. Nós estamos no culto ao Senhor. Diga assim: hoje nós trazemos à memória o ID, a responsabilidade que nós temos. Amém? Dê um glória a Deus bem alto. Abrace no mínimo 3 e diga assim: você é uma bênção na minha vida. Aleluia. Aleluia, Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Eu tenho algo que eu fico muito maravilhada com tudo que o Senhor faz. Nunca se acostume. Não se acostume com a palavra, não se acostume com a unção, não se acostume com uma vida de oração, não se acostume. Se maravilhe sempre. Sempre fique na expectativa, fique animado, empolgado. Deus é bom e sabe nos maravilhar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus é bom e sabe nos maravilhar. Diga assim: só Ele faz maravilhas. Amém? Aproveitando as maravilhas que Ele faz, dá um sorriso, mas aquele sorriso de Gênesis a Apocalipse, para essa pessoa que está ao seu lado, e diga assim: eu sei que o meu Pai me ama, e que hoje eu estou aqui por causa desse amor. Amém? Dá um glória a Deus. Aleluia. Fico tão feliz e maravilhada em estar aqui mais uma vez, compartilhar a palavra do Senhor. E eu sei, amados, quanto mais a gente tem a nossa vida como dedicação ao Senhor, consagrada a Ele, não tendo a vida como preciosa, é Ele que te encontra onde você está, é Ele que faz. Eu tenho certeza que muitas coisas que você fez louvando o nome dEle, muitas pessoas nem viram, mas Ele viu. E porque Ele viu, você quer mais e mais agradá-lo. Quantos amam ao Senhor de todo o coração? Nós o amamos. Esse amor não pode ser somente em expressões corporais ou em falas. Esse amor de fato e verdade precisa ser evidenciado em nossas vidas, em nossas ações, em nosso procedimento, em nossas atitudes. Somos cristãos, somos filhos, e o filho precisa ter a semelhança, a imagem do seu pai. Qual filho que amando o seu pai não vai agradá-lo? E qual pai vendo o filho agradá-lo, obedecendo e fazendo aquilo que foi aconselhado, não vai dar prazer ao pai? Jesus foi assim, e ele ouviu do seu pai: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Nós somos filhos e precisamos lembrar e relembrar muitas vezes que o prazer que Ele quer ver em nós é de fato em obediência andarmos. E uma vida de obediência não é uma vida de pesar, ou uma vida de sofrimento, uma vida de angústias. Uma vida de obediência é uma vida de segurança. Eu lembro de uma ministração que Mamãe Jane, ela trouxe um guarda-chuva, e ela falando sobre você estar debaixo do guarda-chuva, que é proteção. Uma vida de obediência é uma vida de proteção, é uma vida de cautela, é uma vida de segurança.
E quanto mais nós temos essa certeza, essa convicção de vivermos uma vida obediente ao Senhor. Eu estava vendo o rapaz, o baterista de soldado, né? Parecia um iraquiano, bem autêntico. E eu me lembrei destes homens que fazem parte destes países, que eles fazem coisas que, como assim? Por causa de uma palavra, por causa de um ensino que eles têm, que se for para cumprir a lei que eles acreditam, eles se matam, fazem coisas e destroem nações. Tem uma vida de obediência. As crianças, elas são ensinadas desde muito cedo a cumprirem aqueles rituais. Os sacrifícios precisam ser feitos. E nós, o sacrifício já foi feito. Qual é o nosso sacrifício? A Bíblia fala que o nosso culto racional, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, é a nossa vida de obediência, a nossa vida de consciência de quem somos. E de tudo que nós estamos aprendendo, não é para ficar aqui. Nós precisamos levar. O que recebemos, nós precisamos dar. O que aconteceu conosco, nós precisamos fazer. Porque olhamos muitas vezes para as circunstâncias e achamos que não, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Nós podemos nele. Nós vamos nele. E a cada dia, quando essa consciência cai ou se manifesta em nossas vidas, nós vamos nos mover conforme a palavra de Deus nos ensinou e tem nos ensinado a cada dia. Jesus é o nosso exemplo. Quantas vidas, eu ouvindo aqui o relatório do pastor Raul, a alegria dele, 500 e não sei quantas vidas. Você não está feliz? Meu Deus, isso é maravilhoso. É uma vida, são 500 e poucas vidas. Ontem nós vimos ali quantos partos, quantos novos nascimentos no meio da rua. E eu fiquei tão maravilhada. De fato e verdade, os campos estão brancos. Está fácil a colheita. Os últimos dias se chama opressores, perturbadores de emoções. As pessoas nas suas emoções estão perturbadas. Muitas coisas acontecendo e nós temos o alívio. Olhe para essa pessoa e diga assim: você carrega o alívio. Diga assim: você tem a resolução para acalmar milhares de corações. Você crê nisso? Porque o que você tem por dentro é tão grande que transforma. Porque a palavra, uma palavra transforma e liberta. Eu tenho certeza que hoje você está ouvindo essa palavra, você não vai sair daqui como você entrou. Ontem eu ouvi algo, terminando o culto, uma vida me abraçou e falou assim: olha, eu quero te agradecer, porque há 5 anos atrás você ministrou aqui e eu aceitei a Jesus e hoje eu estou aqui. Uma ministração há 5 anos atrás. E ela hoje é membro, é filha, é ovelha. Não se preocupe com o que você vai falar, fale a palavra, porque ela vai fazer o que precisa ser feito. Ah, mas é porque eu não sei se a pessoa vai ficar... É você ou é o Espírito? Porque é o Espírito que vai convencer. Tenha consciência de que aquilo que Ele te chamou para fazer, você vai fazer. Levante uma das suas mãos e diga assim: eu sei que Ele me chamou, eu sou escolhido e eu vou fazer o que eu fui chamado para fazer. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Diga assim: Ele me ensina, Ele me instrui. Aleluia. Mateus capítulo 9. Como é maravilhoso nós termos essa consciência de uma vida com Ele e de andarmos nos passos que Ele nos ensina a andar. Amém? Mateus capítulo 9, versículo 35. Glória a Deus.
E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Diga assim, ele não parava. Diga mais forte, ele não parava. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Você agradece ao Senhor por essa instrução que Jesus deixou para nós? Eu não vou estar falando aqui sobre o campo que já está branco. Não vou estar trazendo aqui a responsabilidade que nós temos. Talvez durante a ministração a gente vai estar abordando sobre isso. Mas o Espírito Santo, ele trazia ao meu coração algo que eu preciso compartilhar com vocês, porque primeiro ele falou comigo. Nessa passagem, nessa breve passagem que nós lemos aqui, nós vamos ver a reação de Jesus em meio a um povo que estava diante dele. E nessa reação nós vamos ver a ação prontamente manifesta. Nós vamos entender que quando Jesus ele esteve na terra, cada passo que ele deu havia um ensino. Nós acabamos de ver que ele andava muito, percorria as cidades, não tinha avião, não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha moto, era a pé, às vezes no barco, mas ele percorria em todos os lugares. Muitos homens e mulheres colocam tantas desculpas e dificuldades para não fazer aquilo que foram chamados para fazer. E nós somos indesculpáveis, porque aquele que nos chama é responsável para prover aquilo que precisamos. E isso parte de uma vida de confiança. Mas no versículo 36, ele diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Diga compaixão. Diga mais forte, compaixão. O significado de compaixão, no dicionário diz assim: mais do que simplesmente se comover com a dor do outro, é uma emoção que também leva à ação para fazer algo para melhorar a vida de alguém e a sua própria. O que é diferente de empatia, que significa a capacidade de se identificar com o sofrimento de outra pessoa. Ter compaixão não é ter dó. Diga para a pessoa que está ao seu lado: ter compaixão não é ter dó. Ela mostra respeito à sua dor e ajuda de alguma forma para diminuir a angústia. É a tomada de ação para aliviar ou tirar o sofrimento de outra pessoa. Jesus se compadecia dessa multidão ou das multidões. E em vários relatos nós vamos ver a compaixão, o amor em evidência. A empatia, você se coloca no lugar da pessoa. Muitas vezes as pessoas estão tendo dó das outras. Ai, tadinho, tadinha. Poxa, podia ser tão diferente. Por que o governo não está vendo? Por que o fulano, por que o pastor, por que a igreja, por que o fulano não. Sempre olhando para algo para resolver, mas nunca eu resolvo. A compaixão, ela se move. A compaixão, ela tem uma ação. Jesus, quando ele viu a multidão, ele rapidamente trouxe uma resposta. Então dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara é grande, poucos são os trabalhadores. O que Jesus estava nos sinalizando? Eu preciso fazer alguma coisa. As coisas precisam ser transformadas, porque eu sozinho não vou conseguir visivelmente nessa terra. Eles não podem ficar assim enfermos, eles não podem ficar assim com doenças, eles não podem ficar endemoniados, eles não podem ficar sem saber o que o reino já deu para eles. Eles precisam sair dessa condição de miséria, e vocês vão me ajudar. Mas a gente precisa falar para o Pai: envia com violência, manda pessoas com compromisso, equibalo, envia
manda pessoas comprometidas, para que elas não somente se movam naquilo que precisa, mas tenham a permanência naquilo que elas vão fazer. E aí Jesus trazendo para aqueles homens um ensino: elas não podem ficar assim, a gente precisa fazer alguma coisa. No original, a palavra compaixão quer dizer ser movido pelas entranhas. Daí ser movido pela compaixão, ter compaixão, pode ser achado que as entranhas eram a sede do amor e a piedade. O compadecer-se, o condoer-se, em algumas versões fala condoeu-se Jesus. Estava dizendo que o íntimo dele foi mexido de uma tal forma, porque a princípio imaginava-se que o amor estava no íntimo, nas entranhas, no mais profundo do homem. Quem se compadece sabe da dor do outro e não quer que ele fique daquele jeito. Entende-se que o que precisa ser feito logo. Nós vamos caminhar em alguns trechos de Jesus e você vai comigo rapidamente em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 34. Amém? Um episódio que aconteceu de 2 homens que eram cegos. E eles clamavam: tenha misericórdia, tenha compaixão, tenha misericórdia, Jesus. E no versículo 34 diz: condoído ou compadeceu-se Jesus, tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Diga assim: quem tem compaixão se move, quem ama faz alguma coisa. Vamos agora lá para Mateus 14, aleluia. Mateus 14, versículo 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos. Diga assim: quem tem dó, quem tem pena, não faz nada, só fala. Agora sim, quem tem compaixão, faz alguma coisa. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: compaixão não é empatia. Diga: compaixão é trazer o céu para a terra. Lucas capítulo 7, aleluia. Lucas capítulo 7, versículo 12. Amém? Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-o o Senhor, compadeceu-se dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Compadeceu-se Jesus da viúva. Chora não. A gente traz para uma pessoa um ato, uma ação imediata, em uma palavra, em um gesto de doçura, em um sorriso, em um abraço, mas uma atitude precisa ser feita. Vendo-a, chorou, como se Jesus falasse: espera aí, ela não vai ficar sem filho, já está viúva. Ele se colocou no lugar, ele sabia o sofrimento daquela mãe. Compadeceu-se dela e disse: não chora, vou resolver agora. Para todo mundo, não leva ele para o sepulcro. Jovem, levanta. E ele se levantou. A compaixão se move por dentro e tem uma ação. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. E estes trabalhadores precisam se mover em compaixão como Jesus. Andou de cidade em cidade, ensinando e pregando, ensinando e pregando. E compadeceu-se da multidão. Eu vou fazer alguma coisa, eu vim fazer alguma coisa. Elas não vão ficar assim. Mas eu não posso sozinho. Meu espírito vai ser derramado. E eu vou ficar em todos aqueles que creem. E eu vou me mover, eu vou falar. Eles vão ser curados porque vocês vão ser a mim na terra.
E não vão ficar parados. Vocês vão fazer o que eu comecei, e obras maiores vocês vão fazer. Vocês não vão ficar quietos quando vê sofrimento. Vocês não vão ficar quietos quando vê uma pessoa mancando. Vocês não vão ficar quietos, porque o meu poder vai manifestar em vocês. Vocês vão agir. Vocês vão curar, vocês vão libertar, vocês vão ensinar, vocês vão pregar, porque eu falarei através de vocês. Vocês não vão só chorar e tadinho, não. Vocês vão se compadecer às entranhas. Vocês não vão conseguir nem dormir, porque vocês vão querer fazer alguma coisa. Não vai ficar igual. O sofrimento vai ser transformado em alegria, porque vocês vão falar o que eu falaria. Marcos capítulo 8. Aleluia. Marcos 8, versículo 2. Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Me compadeço dessa multidão. Ninguém vai sair daqui com fome, porque se saírem vão desmaiar. E eu não quero que ninguém aqui passe necessidade. E aí, o que vocês vão fazer? Mestre, a gente não tem nada. E aí, o que vocês vão fazer? Encontramos. Tem um jovem, tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Traga para mim. Ninguém vai ficar com fome. Porque eu sei que a fome dói. Eu sei que a fome dói. E eles estão sedentos e famintos do que eu estou dando a eles. Eu estou dando um pão, eles estão se alimentando. Mas o corpo precisa. Eles não vão ficar com fome. Pai, graças te dou, porque eu sei que eu não vim em vão nessa terra. Obrigada, Pai, porque todos serão saciados. Ninguém vai sair daqui com fome. Pode dar para todo mundo o pão e o peixe. Compadeceu-se. Ninguém ficará com fome. Quem se compadece se move. Quem se compadece faz alguma coisa. Quem se compadece muda uma história. Quem se compadece não deixa a morte reinar dentro de um lar. Quem se compadece faz alguma coisa para que a vida manifeste dentro de um lar. Quem se compadece não fica só enxugando as lágrimas e dizendo: não, tá bom, é assim mesmo, Deus sabe, né? Foi assim que Deus quis. Não! O que Ele quis e o que Ele quer é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E qual é o conhecimento da verdade? A plenitude dessa verdade é que Jesus veio à terra salvar, Jesus veio à terra libertar, Jesus veio dar vida, a vida abundante. Jesus não trouxe sofrimento, Ele trouxe paz e alegria. Jesus veio transformar, veio tirar dor e veio trazer para o homem a vida eterna, onde nós não estaríamos mais preocupados e teríamos a certeza de que passaríamos por momentos difíceis, mas não ficaríamos nele. Diga assim: eu me compadeço e faço alguma coisa. Diga: porque eu sei que eu vou ser a resposta para alguém. Levante suas mãos aos céus e diga assim: eu vou fazer alguma coisa. E quanto mais nós temos essa certeza, mais nós vamos ver o que a palavra diz. Abra sua Bíblia lá em Isaías 61. Aleluia. Quanto mais nós temos a certeza do que o Espírito Santo está fazendo em nós e através de nós, nós vamos entender que não somos capazes de fazer se não for pela força do Espírito, pela capacitação do Espírito. Nós vimos que Jesus, Ele andou por toda parte, fazendo bem. Ele não deixou ninguém, escute, ninguém que passou por Jesus ficou do mesmo jeito. Ninguém. E sabe o que é o mais maravilhoso? Através do seu Espírito, Ele está em você. E ninguém vai ficar do mesmo jeito quando passar por você. Ninguém.
Porque você carrega Ele. Onde estão os ídolos do mundo? Aonde estão os heróis que o mundo prega? Aonde estão os homens? Eu sei onde está Jesus. Eu sei aonde está Jesus. E essa consciência precisa estar tão visível em sua vida como nós estamos vendo tudo o que está aqui diante de nós. Isaías 61, versículo 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Por quê? Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Todo Isaías 61, os 5 primeiros versículos, está trazendo para nós aqui uma resposta do que recebemos. Ele nos deu, para quê? Para fazer. Ele nos deu o seu Espírito para fazer. Lucas 4, Evangelho segundo Lucas, nosso amado médico Lucas 4, versículo 18 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e ficavam maravilhados das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Pergunta para a pessoa como é que é o nome do pai ou da mãe dela, ou de quem cuidou. Pergunta aí, que às vezes alguém cuidou no lugar do pai e da mãe. Pergunta para o nome dessa pessoa, pergunta para ela ou para ele: qual é o nome do seu pai ou qual é o nome da sua mãe? Se aprendeu o nome, agora diga para essa pessoa: você não é filho de fulano? Por que tamanha graça em sua vida? Eu sei que muitos aqui nasceram de novo e os lares ainda não reconheceram esse novo nascimento na vida de cada um que ali está, mas na sua vida é uma realidade. E muitas vezes nós entramos em alguns lugares e achamos que na nossa força nós vamos converter pessoas. A unção de Jesus só foi alcançada naqueles que reconheceram a unção. Os que não reconheceram a unção de Jesus conseguiram até participar, mas não receberam a plenitude daquilo que estava disponível para eles. Estes, não, eu estou vendo, tem coisas tão maravilhosas, mas não é o filho de José? Não tem condição desse homem falar e fazer tudo isso. Quanto mais nós temos o nosso coração envolvido e submerso nas coisas do Pai, mais nós vamos andar em dependência com Ele. Quanto mais você tem consciência de quem você é e o que Ele te chamou para fazer, não é na sua força, mas é na força do Espírito, no poder do Espírito. E quanto mais nós nos movemos naquilo que Ele nos chamou para fazer, mais a facilidade do Espírito vai fazendo com que os caminhos sejam abertos. Entenda, o Espírito Ele capacita. A seara é grande e a compaixão ela vai primeiro do que o dom. Ela vai fazer com que as coisas aconteçam e manifeste conforme aquilo que Ele nos chamou e aquilo que Ele nos designou para fazer. Quanto mais temos a consciência, amados, mais nós vamos viver uma vida em segurança e vendo a resposta da semente. Eu sou nascida de um lar cristão. Meus pais são daqui de Patos, da Paraíba. Sou daqui da terra boa. E eu entendo que o lar que eu nasci não quis dizer quem eu seria, mas aquilo que eu recebi como consciência que de fato era o certo, o caminho, a verdade e a vida, me define hoje quem eu sou. Quanto mais nós entendemos a urgência que fomos chamados para fazer e viver, mais nós vamos ver a resposta daquilo que Deus nos chamou para viver. Eu entendo demais as limitações de muitos.
Quantas vezes desafios chegaram para mim, de lugares onde o Espírito Santo falava assim: Adelaide, agora você vai naquele outro prostíbulo levar a minha palavra. E eu olhava para toda aquela circunstância, para a minha limitação, e eu não entendia muitas vezes como que eu faria, mas rapidamente, em segundos, o Espírito Santo falava: Adelaide, não é você, apenas vá, faça alguma coisa. Porque relatos que eu ouvia, meu Deus, de mulheres que saíam dos interiores do Brasil e iam para uma rua ser escrava, e eu ali perto não fazer nada. Não, eu precisava fazer alguma coisa, porque havia compaixão dentro de mim. A compaixão te leva a estar em um local para que aquele local seja transformado, ou seja, as vidas sejam transformadas. Não adianta a gente olhar e ver as reportagens do fulano, beltrano. Nós ouvimos aqui, os missionários que retornam precisam de assistência. Se compadeça, seja o primeiro. Olha, pastor, eu quero, quando eles chegarem aqui, eu quero ofertar roupa para toda a família, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Nós não somos jovens ricos que têm o dinheiro como a primeira no seu coração. Quando Paulo disse: eu não tenho a vida como por preciosa, ele estava dizendo o seguinte: olha, eu decido viver aquilo que Deus trouxe para a minha vida, e aqui na terra o que for é acréscimo do Pai. Compaixão, movimento por dentro e ação por fora. Você se movimenta e age, porque você tem consciência de que o amor que foi derramado no seu coração não foi em conta-gotas, foi derramado. E esse amor que temos, precisamos fazer o que de fato fomos chamados para fazer. Quantos jovens, quantos homens, mulheres, crianças precisam ser alcançados? Em dos lugares ontem que nós estávamos evangelizando, eu entrei em uma loja e uma moça estava ali, e ela: eu quero uma rosa, eu quero uma rosa. Eu falei: claro, toma aqui a rosa. E na hora da palavra, trazendo para ela, o Espírito Santo me trouxe uma palavra de conhecimento. Uma pessoa da família dela estava enferma, e eu disse a ela, falei: olha, hoje cura chega na sua casa, e aquela pessoa não ficará enferma. E ela começa a chorar. É isso mesmo. Eu falei: não, hoje salvação e cura chega na sua casa. Os poderes do mundo vindouro estão disponíveis para nós. Sabe para quê? Para nos movermos e fazermos o que de fato é para ser feito na terra. Ele te ungiu para curar, Ele te ungiu para libertar, Ele te ungiu para salvar. É uma realidade, e essa realidade precisa acontecer por dentro. Jesus é a expressão exata do Pai, e Ele se moveu perfeitamente no amor. Sabe por quê? Porque o amor se personificou. João 3,16. Você pode acompanhar? Você já sabe de cor e eu também, mas nós não vamos ficar só no 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Porque Deus amou o mundo. E sabe o que nós estamos vendo aqui? A compaixão, o amor em expressão, em ação. Eu amo, vou fazer alguma coisa. Ninguém vai se perder. Todos serão salvos, aqueles que crerem. Mas a todos quanto o receberem a Jesus, é filho. Eu amo, eu me compadeço. E o mundo não vai ficar como o diabo quer. Aqueles que creem sairão do império das trevas e vão para o reino. Não vão ficar em trevas, irão para o reino. E como eles irão? Eu e você vamos tirá-los de lá.
eu e você vamos tirá-los de lá. E eles serão transportados. O transporte é gratuito. Não paga nada. O transporte é gratuito. Jesus não veio julgar, não veio condenar, não veio estender o dedo. Você vai? Não, você não vai. Você não vai. Você vai. Não. Ele veio salvar. E Jesus amou, andando por toda parte, fazendo bem. O amor se move. O amor faz alguma coisa. Quem se compadece, age. Um filho que está doente, com febre ou precisando de alguns cuidados, o pai e a mãe que ama vai fazer alguma coisa. Faz ou não faz? Faz. Leva no médico, dá algumas medicações, faz alguma coisa. Porque ama. E o pai fez alguma coisa. Ele enviou o resgate. Não vai ter perda. É salvação. Agora vamos lá. João 19. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Versículo 17. Tomaram eles, pois, a Jesus e ele próprio, carregando a sua cruz. Saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam: não escrevas, rei dos judeus, e sim o que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: escreve o que escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes. Para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. Leve sua mente a entender o que está acontecendo aqui. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver quem caberá. Para que se cumpra a escritura: repartiram entre si minhas vestes, e sobre minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, fizeram os soldados, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam o vinagre, uma esponja, e fixando num caniço de isopo, lhe deram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Por que eu li toda essa cena que o nosso amado Jesus passou? Porque tudo que ele fez foi por amor. E tudo que você faz é por amor. Precisa ser por amor. O amor, ele tem uma ação. Quem se compadece não fica em palavras. Quem se compadece não somente se emociona. Quem se compadece se coloca no lugar para tirar. Não para ficar os dois, mas para tirar. Jesus passou por uma via crucis, foi até o Calvário e não voltou atrás. Jesus foi até a morte de cruz. Paulo, quando ele escreve em Filipenses capítulo 2: tendes, portanto, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo. A forma humana foi vista por todos. A viúva de Naim viu
a compaixão em pessoa. Os cegos viram a compaixão em pessoa. O pai que tinha um filho endemoniado durante anos, desde a infância, uma hora se jogava no fogo, outra hora se jogava na água. Mestre, se tu podes, faz alguma coisa. Se eu posso, tudo é possível que crê. Demônio, espírito maligno, eu te ordeno, saia deste jovem. Quem se compadece faz alguma coisa. Não olha para a sua força, olha para a força do Espírito, a unção que você recebeu. Quem se compadece é porque está evidenciando o amor de Deus. Jesus, quando ele andava, ele via as multidões. Crianças chegavam. Eu imagino quantas crianças queriam chegar perto de Jesus. E os discípulos um dia, Pedro, não, fica aí menino, para. Pedro, deixai vir os pequeninos. É como se Jesus falasse, você está doido, é? Eu estou te ensinando aqui, você está impedindo esses menores, essas crianças. Deles é o reino. A Bíblia diz que ele abençoou as crianças. Meu Deus. As pessoas vão ver em você Cristo. E elas vão querer fazer o que você faz, porque o que você faz é a resposta do céu na sua vida. Jesus não deixou ninguém. Ele fez.